A gente vai dar continuidade à nossa temática sobre dízimos e ofertas. Nos 2 últimos sermões, o pastor trouxe a temática de dízimo no Antigo Testamento e ofertas no Antigo Testamento também. Hoje vai ser um pouquinho mais desafiador porque a gente vai trabalhar dízimo no Novo Testamento. E quem já deu uma pincelada sobre esse assunto sabe que no Novo Testamento há uma discordância enorme entre vários teólogos. Algumas pessoas dizem que o dízimo está valendo, que o dízimo não está valendo, que no Novo Testamento o que temos, apesar de arrecadar recursos financeiros, não são dízimo, mas são outras coisas. Na Antiga Aliança isso é muito certo, isso é muito evidente. Isso não existe tanto debate porque é muito claro. O dízimo foi estabelecido antes de Moisés, lá com Abraão. Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque. Na lei, por Moisés, é reconhecido o dízimo, e posteriormente também era feito o ato de dizimar, de dar uma 10ª parte ou até mais daquilo que possuíam. E agora na nova aliança, será que o dízimo ainda vale? Será que não vale? Será que caducou com a lei? Será que passou? Será que não passou? É isso que nós vamos descobrir nessa noite. Se o dízimo está valendo, se o dízimo não está valendo. O que eu vou defender essa noite, eu vou dizer para você. Eu vou defender que sim, o dízimo ainda está valendo para os dias de hoje, mas não com aquele peso e exigência do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. Eu acredito que o dízimo no Novo Testamento é algo tão pequeno, tão minúsculo, que qualquer cristão tem por dever cumpri-lo. Algo tão pequeno para o cristão da Nova Aliança. Algo minúsculo. Que o dever de qualquer cristão, o dever mínimo dele é devolver o dízimo. É isso que eu vou defender nessa noite com base em alguns textos. Agora, a primeira pergunta que eu vou fazer e vou tentar respondê-la é: o Novo Testamento fala de dízimo? Se fala de dízimo, onde o Novo Testamento mostra dízimo? Onde é que tem dízimo no Novo Testamento? Nós vamos ver algumas passagens do Novo Testamento que fala diretamente, especificamente a respeito do dízimo. E por último, eu vou encerrar o meu sermão em um texto muito conhecido, ou não tanto conhecido de alguns, que é 1 Coríntios, capítulo 9. Vai ser ali o fundamento da minha argumentação para dizer que o dízimo é algo tão minúsculo que todo cristão da Nova Aliança tem por dever mínimo cumpri-lo, devolvê-lo. Tá bom? Então, onde é que fala de dízimo no Novo Testamento? Onde é que diz que fala de dízimo? Primeiro, Mateus, capítulo 23, 23. Capítulo 23, versículo 23. Coloca aí. Mateus, pode botar deixa na RA mesmo. Mateus 23, 23 diz, Jesus no seu discurso repreendendo os fariseus, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do comínio, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Essa é a primeira passagem a respeito de dízimo no Novo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo falando a respeito. Aqueles que são contrários ao ato de dizimar, ao ato de devolver aquilo que é de Deus, vai argumentar em cima dessa passagem dizendo que Cristo aqui ainda está na vigência do Antigo Testamento, da Antiga Aliança. E isso é verdade. E eles vão dizer que isso não serve para nós hoje, não serve para os cristãos da igreja atual, porque isso aí ele estava se dirigindo a um grupo específico de pessoas. Cristo estava discursando para os fariseus, então não tem nada a ver com a igreja hoje. Aqueles que são contra o dízimo vão dizer isso, olha, ainda está na vigência do Antigo Testamento, e isso aí está falando para um grupo específico, não tem nada a ver com a igreja. Só que se eu for seguir essa linha interpretativa, essa linha de interpretação, eu vou me meter em alguns problemas. Por quê? Deixa o texto. Porque quando Cristo fala de dízimo, junto com o dízimo, ele fala de outras coisas. Ele diz, vamos ler esse versículo com atenção. O finalzinho do versículo. Então vamos ler todo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do comínio, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais? A justiça, a misericórdia e a fé. A justiça, a misericórdia e a fé ainda vale para nós hoje? Menos o dízimo, que está no mesmo contexto, no mesmo texto, dito pela mesma pessoa. Então, se nós dissermos que, não, isso aqui não vale para nós porque está na vigência do Antigo Testamento, não serve.
Mas nos meteríamos em um problema. Porque no mesmo contexto, na mesma fala, pelo mesmo autor, pelo mesmo falante aí, né, o cara que dá o discurso de Jesus Cristo, ele diz que vocês negligenciam as coisas mais importantes. O que é? A justiça, a misericórdia e a fé. Outra coisa, se dissermos que não, mas ali estava falando especificamente para os fariseus, não serve para nós hoje, nós também vamos nos meter em vários problemas, porque em vários discursos de Jesus, Jesus direciona para determinadas pessoas específicas. Vamos dizer que a carta de Filemão não serve, vamos dizer que as cartas de Timóteo não servem, porque foi direcionado para uma pessoa específica. Então esse é o primeiro lugar no Novo Testamento onde fala de dízimo. Cristo, o que eu posso perceber nesse texto é que Cristo não condena a prática do dízimo. Pelo contrário, o que ele está condenando aqui é o fato de os fariseus devolverem o dízimo de tudo, bem minucioso, tanto da hortelã, tanto do endro, quanto do comínio, aquelas coisas que nasciam no muro da casa, lá na horta deles, eles davam de tudo. Eles davam o dízimo de tudo. O Jesus não condena essa prática. O Jesus condena a eles achando que, por devolverem o dízimo, eles serão justificados ou serão justos diante de Deus ou algo dessa natureza. E Jesus diz, não. Vocês dão o dízimo, mas negligenciam o mais importante da lei, que é a justiça, a misericórdia, a fé. Então, em nenhum momento nesse texto, Cristo condena a prática do dízimo, mas condena a hipocrisia dos fariseus. Então, podemos perceber que Cristo reafirma a ideia de dízimo no Novo Testamento, porque se Cristo fosse contra, ele mesmo diria, é um novo legislador. E com o novo legislador vem novas leis. O outro canto que o dízimo é citado no Novo Testamento, eu não vou ler com vocês, primeiro é esse, é aquela parábola que Jesus conta, aquela historinha que Jesus conta, que diz que subiu para o templo o publicano, vocês lembram dessa história? O publicano e o fariseu. E o publicano olha para si e diz, meu Deus, eu não sou digno nem de estar aqui, nem de olhar para o céu. E o publicano e o fariseu diz, eu, Senhor, dou o dízimo de tudo que eu tenho, sou justo, cumpro a lei. Aí é o segundo momento onde o dízimo é citado. E por mais que seja no contexto negativo, em nenhum momento nessa história, Jesus condena a prática do dízimo. Em nenhum momento Jesus nessa história, ele revoga o dízimo, ou diz que o dízimo é obsoleto ou algo dessa natureza. Essa é a segunda vez onde o dízimo é citado. Outro canto no Novo Testamento, onde fala especificamente de dízimo, é Hebreus, no capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, do 1 ao 10. Eu vou ler só por questão didática com vocês aqui, mas eu não vou me ater muito nesse texto. Vamos ler só um pouquinho aqui para ver do que se trata. Aqui o autor aos Hebreus vai argumentar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo. Mas aqui ele reafirma a história ainda sobre dízimo. Ele vai dizer assim, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente, se interpreta rei de justiça. Depois também é rei de Salém, ou seja, rei da paz. Isso até aí, vamos ler tudo não. Até o versículo 10 você vai ver que o autor aos Hebreus vai argumentar sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo sobre o sacerdócio levítico. Agora, qual o meu ponto aqui? O meu ponto é, o autor aos Hebreus, em vários momentos, ele vai dizer, olha, esse negócio de sacrifício de animal não serve mais, porque em Cristo é o sacrifício. Esse negócio de guardar o sábado, no capítulo 4, ele vai dizer, não serve mais, porque o nosso descanso é algo maior, é algo superior. Só que na narrativa aos Hebreus, do capítulo 1 em diante, até o final da carta, da epístola, em nenhum momento você vai ver a ideia de que o dízimo caducou. Em nenhum momento você vai ver a ideia de que o dízimo está obsoleto. Você vai ver a ideia de que o dízimo passou, de que o dízimo era coisa da lei e que não serve para os dias de hoje. Não. Em nenhum momento nessa passagem, no capítulo 7, ou em Hebreus inteiro, você vai ver um princípio de descontinuidade. O que é princípio de descontinuidade? O princípio de descontinuidade é aquilo que não serve mais, aquilo que foi revogado, aquilo que foi passado. Por exemplo, nós hoje não temos a obrigação de guardar o sábado. O autor aos Hebreus, ao capítulo 4, ele fala isso, olha, o nosso descanso é superior. Muito superior. Só que quando o autor aos Hebreus vai citar essa história para argumentar a superioridade do sacerdócio de Cristo, ele vai citar novamente a história que o pastor pregou, quando Abraão devolve o dízimo a Melquisedeque, e em nenhum momento ele revoga, ou ele dá uma ideia de um princípio de descontinuidade do dízimo. Pelo contrário, isso evidencia mais que o dízimo tem o princípio de continuidade.
de validade para os dias atuais, para o tempo do Novo Testamento. Então, de maneira específica, esses são os dois textos que falam de maneira clara a respeito de dízimo. Agora, o dízimo, acredito eu, lendo o Novo Testamento, e eu acredito que os meninos possam concordar, o dízimo era praticado antes da lei, na lei, depois da lei, no período intertestamentário, e podemos afirmar com uma boa dose de certeza que no Novo Testamento também a prática do dízimo era algo comum. Por que eu estou dizendo isso? Além dos textos que eu li. Porque vamos levar em consideração o seguinte: algumas das práticas da antiga aliança ainda eram observadas no Novo Testamento, tendo em vista que não eram em nada contrária à nova aliança. Repito, algumas práticas da antiga aliança, como costumes ou algo como da cultura judaica, ainda era observada na nova aliança, no Novo Testamento, no período da igreja do primeiro século, e os costumes não eram contrários à nova aliança. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui claro. Lá em Atos, no capítulo 3, no versículo 1, vai dizer que João e Pedro subiam ao templo para a oração na hora 9. Já se perguntou por que o Lucas faz questão de citar a hora 9? Irmãos, isso aqui é a tradição judaica, onde eles tinham as horas específicas durante o dia para subir ao templo e orar. De manhã, meio-dia, a parte da tarde. Então, o texto diz que Pedro e João ainda observavam isso. É contrário à nova aliança? Não. É benéfico. É bom. E eles ainda observavam. Outro exemplo de costumes do Novo Testamento que ainda era observado é o fato deles se unirem no templo. Várias vezes, várias passagens em Atos dos Apóstolos, nos é dito que eles se reuniam regularmente no templo. Várias vezes eles se reuniam no templo. Eles sabiam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas e que nós agora somos o templo de Deus, sabe? Mas mesmo assim eles iam regularmente ao templo judaico. Era outro costume deles. Outro costume é o fato de que alguns ainda na nova aliança cumpriam votos. O exemplo claro disso é Atos capítulo 18. Paulo cumprindo votos. Vamos ver. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedido-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Coisa da antiga aliança ainda era praticada na nova aliança. Agora eu pergunto, esses judeus que praticavam o dízimo antes da lei, no tempo de Abraão, o dízimo em Gênesis é citado 2 vezes, de que ele era praticado, tanto por Moisés, tanto por Abraão, quanto por Jacó. É praticado na lei, no tempo de Moisés. É praticado pelos profetas depois. É praticado depois que sai do tempo de Juízes para o tempo da monarquia. É praticado no período intertestamentário, naquele intervalo de Malaquias a Mateus. Será que esses judeus que ainda seguiam essas coisas no Antigo Testamento também não seguiam a ideia de dízimo? Será que eles revogaram algo que era praticado antes mesmo da lei? Você acha mesmo? Que eles não praticavam? Eles iam estabelecer um novo método de contribuição, sendo que algo que não é prejudicial em nada na nova aliança, mas que só agrega. Você acha mesmo que eles estabeleceram um novo método, um novo princípio de contribuição para o mantimento da obra de Deus? Sendo que é algo que é praticado antes mesmo da lei. Esses judeus aí, que cumpriam votos, que se reuniam no templo regularmente, que ainda seguiam o calendário judaico de orar. Você acha mesmo que eles revogaram a ideia de dízimo? Lembre-se também que o evangelho começou a se expandir de Jerusalém por judeus. De Jerusalém, quando Paulo e os demais começam a perseguir a igreja, você lembra que eles se dispersaram. E o texto diz que eles foram para a Judéia e para a Samaria. E mais na frente vai dizer que surgiu uma igreja. Surgiu uma igreja com o povo se dispersando. Surgiu uma igreja tanto de judeus quanto de gentios. Você acha que quando os gentios chegavam para eles e perguntavam, olha, como é que eu posso manter a obra de Deus? Como é que eu posso contribuir? Ele dizia, olha, vamos criar um novo método de contribuição. Não. Era a mesma coisa, o dízimo. Então eu posso afirmar com uma boa dose de certeza que os judeus
que a igreja do primeiro século ainda tinha como prática comum o dízimo. Jesus não censurou o dízimo, as autoridades bíblicas, os autores bíblicos não censuraram o dízimo, os apóstolos não censuraram o dízimo, muito pelo contrário. Esse princípio de dizimar, de devolver o dízimo, de maneira muito mais específica, é tratado pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 9. E esse vai ser o nosso texto, onde nós vamos encerrar este sermão. Esse foi só pontos introdutórios para você perceber como o dízimo é tratado no Novo Testamento, na Nova Aliança. Tá bom? O dízimo não foi revogado por Cristo nem pelos apóstolos. Em nenhum momento no Novo Testamento você vai ver uma censura ao dízimo, ao ato de dizimar. Pode procurar. Onde é que você vai encontrar? Dizendo assim, olha, o dízimo é obsoleto, o dízimo passou, o dízimo caducou, o dízimo é coisa da antiga aliança. Onde você vai ver isso no Novo Testamento? Você não vai ver. Você não vai encontrar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Nas passagens que nós vemos no Novo Testamento, a ideia de que o dízimo permanece só corrobora. A ideia de que o dízimo ainda é vigente só permanece. Diferente da guarda do sábado no Novo Testamento, isso é claro. O cristão não tem mais a obrigação de guardar sábado. Não tem. Hebreus capítulo 4, isso é muito claro. Vamos para o nosso texto? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 ao 14. Só 1 ao 14. Bota na NA. Até aqui os irmãos estão entendendo que em nenhum momento o dízimo do Novo Testamento é tratado como algo obsoleto. E agora, de maneira mais direcionada, eu vou tratar sobre esse assunto. Não de maneira exaustiva, mas de maneira rápida. 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 ao 14. Paulo começa aqui com várias perguntas. Ele vai dizer, será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Por acaso vocês não são frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isto apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus... Volta. Por acaso Deus está preocupado com bois? Agora vai passar. Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito. Pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também, esse versículo é o versículo chave da argumentação. Volta ao versículo 13, vamos ler de novo, os dois juntos. Vocês não sabem que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Aqui ele está falando da aliança, dos sacerdotes, dos levitas. Eles eram mantidos, eles eram sustentados por meio dos dízimos. Aí ele vai fazer a ligação com o versículo 14, isso aqui é a chave. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Aqui há um ponto de contato e eu vou argumentar mais em cima disso. Mas vamos dar uma olhada no nosso texto. Vamos entender um pouquinho aqui o texto e o contexto. Primeiro, a temática maior desse texto de 1 Coríntios capítulo 9
ele está inserido numa temática maior. Essa temática que nós vamos tratar sobre dízimo, sobre oferta, sobre recursos financeiros, sobre o que isso nos ensina sobre dinheiro, sobre dízimo, isso aqui está inserido numa temática maior, desde o capítulo 8 até o capítulo 10. O que Paulo vem tratando no capítulo 8 e vai até o capítulo 10 é sobre o exercício da sua liberdade. É que o direito de escolha, o seu direito de escolha, deve ser exercido em benefício do outro. Ele vai falar sobre comida sacrificada a ídolos. E aqui no capítulo 9, ele vai dizer, olha, eu tenho direitos, mas eu não usei desses direitos. É basicamente a liberdade cristã. O exercício da liberdade sacrificial. Esse é o tema principal do capítulo 8, 9 e 10. O exercício da liberdade sacrificial. E o objetivo de Paulo falar desses direitos aqui, até o versículo 14, é para dizer posteriormente, depois, que ele não usou nenhum desses direitos. Ele tinha direito de ser sustentado pela igreja de Corinto, mas ele não usou esse direito. Também a igreja não queria que ele usasse esse direito. A igreja de Corinto era uma igreja bem mesquinha. A igreja de Corinto era uma igreja bem avarenta. O pastor já expôs aqui essa carta, primeiro e segundo expôs, foi? E nós vimos que a igreja de Corinto é uma igreja bem mesquinha mesmo. Quase mata o apóstolo Paulo de fome. Se Paulo não trabalhasse para evangelizar lá na cidade aos Coríntios, ele teria morrido de fome, porque a igreja não sustentava o apóstolo. E posteriormente Paulo bota outra pessoa lá, acho que é Timóteo, e ainda também não é sustentado. Então a igreja de Corinto tinha isso, de não querer sustentar os missionários, tipo Paulo, Timóteo e outros, mas sustentavam outras pessoas, que nem estavam trabalhando lá diretamente. Então o tema principal aqui é sobre o exercício da liberdade, é o exercício da liberdade sacrificial. E dentro dessa argumentação sobre liberdade, Paulo vai falar dos seus direitos. Isso é o que nos importa nesse momento. É ele falar dos seus direitos. Nós não vamos entrar no fato de que ele não usou esses direitos, mas é no fato de que ele tem direitos. A nossa argumentação vai estar em cima disso. É interessante que Paulo começa esse texto com várias perguntas. Ele utiliza várias perguntas. Você observou isso? O texto até o versículo 14 é só de perguntas. Perguntas, perguntas, perguntas. Agora, qual o objetivo dessas perguntas? O objetivo de tantas perguntas? Enquanto outros textos, as perguntas têm como objetivo ampliar o argumento, esclarecer o argumento, nesse texto o objetivo não é esse. O objetivo é encurralar aquele que está lendo isso. O objetivo é colocar no canto aquele que está lendo isso. Vários momentos Paulo faz várias perguntas. Só que em outros textos, o objetivo das perguntas é ampliar a argumentação. Nesse texto, o objetivo é encurralar quem está lendo. Porque ele vai fazer perguntas num tom negativo, que exige uma resposta positiva de quem está lendo. Vamos ver. O início, ele faz perguntas sempre no tom negativo. Ele diz, será que não sou homem livre? Sempre com tom negativo. Será que eu não sou homem livre? Não sou apóstolo? Sempre num tom negativo. Eu não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Sempre num tom negativo. A ideia é que Paulo quer dizer que ele tem direitos, e o objetivo aqui dessas perguntas é encurralar o leitor. Em nenhum momento o objetivo de Paulo é trazer informações novas, mas é apenas lembrá-los daquilo que eles já sabem. É por isso que Paulo utiliza o recurso da pergunta. Várias perguntas, várias perguntas. Quando a pessoa fosse lendo essas perguntas, num tom negativo, elas iam dar uma resposta positiva. Paulo diz, eu não sou livre? É livre. Resposta positiva. Eu não vi o Senhor Jesus, eu não sou apóstolo? É apóstolo. Ele viu realmente o Senhor Jesus. Num tom positivo, ele quer encurralar quem está lendo. Ele quer encurralar os ouvintes, para eles não terem mais para onde fugir. Esse é o objetivo de tantas perguntas, por qual Paulo começa com essas perguntas. E do versículo 1 até o versículo 5, Paulo vai falar sobre o seu apostolado. Eu sou livre, eu sou apóstolo. Será que eu não tenho direito de me alimentar? Será que eu não tenho direito de que vocês me sustentem enquanto eu trabalho aqui? E tenho direito. Será que somente eu e Barnabé tem que continuar trabalhando, morrendo de trabalhar para receber o sustento? Irmãos, eu tenho mais direito sobre vocês, de ser sustentado por vocês, porque fui eu que estive aqui trabalhando de noite. Mas vocês sustentam outros, mas nós não. O que é isso? Paulo está dizendo os seus direitos, do versículo 1 ao versículo
5, Paulo vai dizendo, eu não tenho direito não. E a resposta é positiva. Tem direito, porque ele é apóstolo e ele trabalhou. Agora, do versículo 6 e 7, mais especificamente no versículo 7, bota o versículo 7, Paulo vai aqui utilizar uma linha de argumentação que Jesus sempre fazia e fez em algumas partes do Evangelho, que é a ideia do menor para o maior. Ele começa do menor e vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. Observa. Ele começa com algo básico. Algo muito básico, algo óbvio. Ele diz, olha, quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem é que vai? Ninguém. Quem é que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem é? Ninguém. Ou quem é que apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Coisas básicas, coisas óbvias, coisas pequenas. Paulo apela para o senso comum, para o óbvio. Quem é que faz essas coisas aqui? Ninguém faz essas coisas aqui. Ele começa a argumentação do menor para o maior. Agora ele vai aumentando. Passa o versículo. Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Olha, aumentou. Começou com as coisas básicas. Quem que vai para uma guerra com a sua própria custa? Quem é que apacenta o rebanho e não bebe do leite do rebanho? Agora ele aumenta. Ele apela agora para a lei. E ele vai fazendo isso até chegar onde ele quer. No versículo 14. E ele vai dizendo, será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Passa. Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com o boi? A ideia de Paulo aqui é, lá está falando de boi? Tá. Só que Paulo diz que isso ensina algo mais. Que Deus está preocupado com o boi e também preocupado com seus obreiros. A ideia de que ali há algo mais do que somente boi. Para Paulo há. E acredito que também haja. E ele vai sempre aumentando. No versículo 10, agora no versículo 13. Versículo 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo? E os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Veja, ele começou com algo básico, agora ele vai para a lei de Moisés. Ele vai na lei. E ele diz, olha, será que vocês não sabem que aqueles que serviam no templo se alimentavam das coisas do templo? O que é que era dado no templo? Dízimos e ofertas. E Paulo diz, olha, é a mesma coisa. Eles também eram alimentados pelos dízimos e as ofertas, e nós aqui, nós somos alimentados pelo quê? Ele vai fazer o ponto de contato no versículo 14. Versículo 14. Assim também, esse é o ponto de contato, assim também. Agora ele chegou no ponto alto. Ele começa com coisas pequenas, coisas óbvias, coisas claras, depois vai para a lei, e agora ele chega no ponto alto, que é Jesus Cristo. O ponto alto da argumentação dele. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho, vivam do Evangelho. Irmãos, esse método de argumentação que Paulo faz, do menor para o maior, é chamado de calvarome. O que é que isso quer dizer e onde foi que Jesus utilizou isso? Você lembra naquela passagem de Mateus, acho que é no capítulo 6, que ele vai falar sobre, vocês estão preocupados com a vida de vocês? Né? Não sou eu que providencio, eu não cuido dos pardais. Ele começa a falar de coisas pequenas. Será que o corpo não é mais importante que a roupa? Ele começa a falar de coisas pequenas e faz sempre o contraste com uma coisa maior. É a mesma argumentação, é a argumentação de calvarome, é o nome que se dá. E qual o objetivo aqui? Quais são as figuras comparativas aqui, menor e figuras maiores no texto? Observa comigo aí, ó. Ele faz um contraste entre o homem, entre o boi do Antigo Testamento e o homem. Ele diz, olha, tem o boi aqui, mas o homem aqui é superior. Ele faz o contraste entre as coisas materiais e as coisas espirituais. Ele diz, olha, se eu lhes dou coisas espirituais, não seria justo vocês me darem coisas materiais? Ele faz a comparação. Ele faz também a comparação entre os outros que a igreja sustentava e eles. E ele faz outro contraste entre a lei, as leis do Antigo Testamento e o nosso Senhor Jesus Cristo. Qual o objetivo dessas comparações? Qual o objetivo disso? O que isso nos ensina? Primeira coisa que isso nos ensina, esse argumento de calvarome, do menor para o maior. A primeira coisa que isso nos ensina é
se é verdade para o menor, muito mais verdade o é para o maior. Pegou aí? Se é verdade para o menor, muito mais verdade o é para o maior. Ou seja, nessa linha argumentativa aqui, parece-me que dízimo está entre a menor coisa. É coisa pequena. Coisa menor. E Paulo diz, olha, isso é verdade para a menor coisa, para o boi. O mais verdade é para o homem. O argumento é que, se é verdade para o menor, é muito mais verdade para o maior. O dízimo na ordem, aqui, está na ordem do menor. Ou seja, dízimo para um cristão da Nova Aliança é o mínimo que se espera dele. Não é algo grandioso, algo de outro mundo, algo, ai que grande. Não, devolver dízimo para Paulo aqui na linha de argumentação de Calvin Homer é a menor coisa. É o básico. É o que se deve ser feito. É o que se deve ser feito. Se é verdade para o menor, também o é muito mais para o maior. Essa é a argumentação de Paulo. Ou seja, o dízimo aqui é a menor coisa, que na Nova Aliança deve ser feito por qualquer um. O dízimo aqui é a menor coisa, que para um cristão da Nova Aliança isso não deve haver esforço nenhum. Você não deve se sentir na obrigação. Eu vou procurar aqui no Novo Testamento. Não é questão de obrigação, é questão de básico. Você entende? E eu mudei muito a minha visão a respeito disso. Porque há um tempo atrás eu pensava que a minha argumentação era que dízimo no Novo Testamento era dízimo e oferta, dízimo e coleta eram a mesma coisa. Tinha a ideia de ser basicamente a mesma coisa. Só que quando eu comecei a estudar para trazer esse sermão, eu mudei a respeito disso, porque no Novo Testamento fica muito claro que dízimo é dízimo e oferta é oferta. Dízimo é dízimo e oferta é oferta. Então, se é verdade para o menor, muito mais verdade é para o maior. Dízimo aqui é a menor coisa e é o esperado, é o mínimo de todo cristão da Nova Aliança. O mínimo. Porque a Nova Aliança ela é muito, muito, muito mais superior à antiga. O que é que Cristo diz lá em Mateus? Olha, a vossa justiça deve exceder em muito a dos fariseus. E muito a dos fariseus. E digo mais, o fato de estarmos em uma nova aliança, numa aliança muito superior, isso deve refletir nas nossas finanças. Deve refletir nas nossas finanças. Porque em quase todas as vezes que você vai ver finanças no Novo Testamento, você vai ver os irmãos doando com um grau de generosidade muito superior. Ou é mentira isso? Vamos ver. Atos capítulo 4, versículo 34. O que é que diz? Atos 4, 34 e 35. Pedro acaba de ganhar várias almas para Cristo, por meio do seu sermão. E aquele povo acabou de se converter. O que é que acontece aqui? Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. E você vai ver várias, inúmeras. Toda vida que se fala de dinheiro, de generosidade, de doar, excede em muito, porque é superior. Nós fazemos parte de algo superior. Dízimo é algo básico, é o beabá do cristão. Você entende? É algo básico, porque você faz parte de algo muito superior. Dar o dízimo para você é o mínimo, a menor coisa esperada de você. Outro texto que é muito interessante, quando nós podemos ver que, quando se trata de finanças na Nova Aliança, nós temos que observar sempre essa superioridade. Observa no versículo, em 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 1 ao 4. Inclusive, esse episódio vai ser um dos que o Gabriel vai pregar no próximo. Só que em Filipenses, mas é a mesma coisa. 2 Coríntios, capítulo 8. Diz assim, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus que foi concedida às igrejas da Macedônia. Aqui especificamente a igreja de Filipos. Passa. Porque no meio de muita prova, de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles
transbordou em grande riqueza e generosidade. Eram pessoas pobres, muito pobres, miseráveis, passando por provações. Mas eles devolveram? Não, nada não. Eles não contribuíram, eles não ajudaram. A ideia aqui é de superioridade. Mesmo não tendo muitos recursos, mas eles ainda tinham essa ideia de querer ajudar. Eles imploraram para Paulo para contribuir para a obra de Deus. É claro que aqui não está falando de dízimo especificamente, mas meu objetivo é mostrar essa superioridade quando se trata de finanças no Novo Testamento. Então, esse argumento do menor para o maior nos ensina que fazemos parte de uma aliança muito superior e que, assim, se é verdade para o menor, muito mais verdade o é para o maior. Você faz parte de uma aliança maior? Sim ou não? Era verdade na antiga aliança essa ideia do dízimo, para você que não entendeu nada até aqui? Era verdade? Se é verdade para o menor, muito mais o é para o maior. Beleza? O que podemos mais aprender aqui é o ponto de contato que Paulo estabelece no versículo 13 e no versículo 14. Bota lá para o nosso texto, 1 Coríntios 9, 13 e 14. Paulo aqui faz o ponto de contato muito interessante. Vamos ler só mais uma vez? 1 Coríntios 9, 14, 13 e 14. Só mais uma vez. Isso, 13. Vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Falando dos dízimos no Antigo Testamento. Aí passa o versículo. Ponto de contato. Assim também. É um ponto de contato aqui. Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Paulo faz aqui um ponto de contato. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Hoje em dia, existe ainda sacerdotes e levitas? Existe? Não. Passou. Mas hoje em dia, existe líderes que Deus estabeleceu e que têm direito sobre o povo de Deus? Sim. Paulo argumentou aqui no capítulo 9 todo. Ele diz, olha, eu tenho direito sobre vocês. É dito lá em 1 Timóteo, no capítulo 5, versículo 17, bota aí. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Gabriel, chega, pulou ali. Ó. Deve ter pagamento em dobro. Os presbíteros, aqueles que Deus levantou, que se afadigam na palavra. Então, não existe mais sacerdote, não existe mais levitas. Então, por isso quando eu digo, não. Paulo fez aqui um ponto de contato. Não existe mais sacerdote, não existe mais levitas, mas existem homens que Deus levantou e que têm direitos. E se esses homens têm direitos, a igreja tem responsabilidades. Você entende? Isso, vamos continuar. Outro ponto de contato no Novo Testamento é, para que os dízimos eram utilizados, é para o mantimento das pessoas necessitadas. Isso era feito na Antiga Aliança. No Novo Testamento isso continua? Sim. Em vários momentos nós vamos ver Paulo recomendando, e os apóstolos recomendando, a cuidar dos necessitados, a cuidar dos órfãos, a cuidar das viúvas. Eu não vou abrir aqui, mas um exemplo claro disso é 1 Timóteo, no 1 Timóteo capítulo 5. A partir do versículo 13, ele vai falar sobre o cuidado das viúvas. Então, é algo também onde os recursos do dízimo também eram empregados. Então, não tem mais sacerdote, mas ainda tem homens que Deus levantou e que têm direitos. Existe ainda os necessitados hoje em dia também, e o dízimo também pode ser empregado nisso, o dízimo e as ofertas, para ajudar, principalmente, Paulo vai dizer, os da fé. E digo mais, irmãos, hoje em dia, se faz muito mais necessário os recursos do que na antiga aliança. Falo isso sem medo. Hoje em dia, os recursos são muito mais necessários, hoje na nova aliança, do que na antiga aliança. Por que eu digo isso? Porque em Israel ficava ali centralizado. A ideia de que ele ia refletir a glória de Deus, com certeza. Mas a ideia de que o povo ia vir até ele. Na nova aliança, não. Na nova aliança, o que é que Jesus diz? Fica aí paradinho que as almas vão vir até você? Não. Ide, vai. Avança.
Então, no Novo Testamento, os recursos também eram utilizados para o avanço do reino de Deus. É utilizado para o sustento dos homens de Deus. É utilizado para o mantimento de pessoas carentes na congregação, que não tinham condições de se manterem. Era utilizado também para o avanço do reino de Deus, para enviar missionários a pregar. Eu expus uma carta inteira aqui, a terceira de João, ali especificamente sobre missões, missionários. Que Gaio recebia na sua casa missionários. E ele botava a mão no bolso, porque isso é um método de avançar o reino de Deus também. Vamos ver no Novo Testamento aqui uma passagem onde os recursos financeiros eram necessários para o avanço, para que eles fossem, para enviar pessoas. Romanos capítulo 15, versículo 23 e 24. Vai ter uma palavrinha aí, mas acho que na NA vai usar despedir. Vamos ver. Mas agora, não tendo mais tempo de atividade nestas regiões e desejando há muitos anos visitá-los, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem eu possa vê-lo e que vocês me encaminhem para lá. Depois de haver primeiro desfrutado um pouco a companhia de vocês, me encaminhem para lá. Essa ideia de encaminhar é o quê? Vai em paz, Paulo. Deus abençoe. É essa a ideia de encaminhar? Não. É a ideia de manter Paulo enquanto ele vai até lá. Me encaminhem. Essa é a mesma linguagem utilizada em 3 Pedro, quando vai dizer que é para encaminhar aqueles homens por modo digno. A ideia é de investir naqueles homens, de botar a mão no bolso. Então, os recursos do Novo Testamento eram utilizados para o mantimento dos homens de Deus, eram utilizados para o mantimento dos pobres, da comunidade, e era utilizado para o avanço do reino de Deus, sustentar missionários e enviá-los para avançar. E falo mais, a igreja atualmente, hoje, que alguns podem dizer assim, não, mas naquele tempo não existia igrejas, templos, né? As pessoas se reuniam nas casas e tal, mas não existia templos assim no primeiro século, não porque eles não queriam, mas porque não podiam, porque assim que foi permitido, foi construído, foi feito templos. Assim que foi permitido pelo Império Romano, foi construído. E hoje nós temos templos, temos mais obrigações ainda, é por isso que eu disse, olha, os recursos na nova aliança são muitos mais necessários do que na antiga aliança. Mas muito mais. Porque hoje em dia, nós temos os homens de Deus para manter, nós temos os necessitados, nós temos desejo de enviar missionários para outros cantos e mantê-los até lá. Nós temos o templo agora, especificamente, tem energia, tem templos aí que pagam aluguel. Tem tudo. De onde é que vem isso? Dos dízimos. Do dever mínimo que você tem como cristão. Eu vou fazer aqui algumas aplicações e vou encaminhar já para a conclusão. Primeira aplicação que eu faço aqui nesse texto, de tudo que aprendemos até aqui, é que devolver o dízimo é o mínimo que se espera de um cristão genuíno na nova aliança. Devolver o dízimo é o mínimo que se espera de um cristão genuíno da nova aliança. É o mínimo. Por quê? Por que é o mínimo? Lembra do argumento de Calvin Homer? Se é verdade para o menor, muito mais o é para o maior. Então é o mínimo esperado de qualquer cristão. É o mínimo. Não pense que dar o dízimo para você é algo... eu sou dizimista, beleza, mas é o mínimo, é o básico. Segunda aplicação. Se não devolvermos o dízimo hoje, não é porque queremos ser bíblicos. Muitas pessoas são contra o dízimo, não é porque eles querem ser bíblicas. As pessoas querem ser bíblicas, não. O Novo Testamento não fala dízimo. Fala, a gente viu hoje. Mas eles têm uma tendência de querer ser bíblicos, né? Parece que eles querem ser muito, muito certos teologicamente. Não, eu quero seguir a Bíblia à risca, que no Novo Testamento não fala dízimo, eu não devolvo dízimo. Mas na verdade não é isso, não. Não é que eles querem ser teologicamente corretos, porque se defender isso está errado. Mas o que está por trás disso é a dureza de coração. O que está por trás disso é
É a avareza do coração do homem apegado aos recursos financeiros. É isso que está por trás. Não é que ele quer ser um bom teólogo e avaliar todas as possibilidades. Não. É o coração endurecido mesmo. É o amor ao dinheiro mesmo. É a paixão às riquezas mesmo. É isso. No fim, o que está por trás desses argumentos é isso. É a dureza. Porque isso para os judeus não era peso nenhum. Não era coisa... Não. E na nova aliança eu imagino que isso seja algo pequeno, algo básico para todo cristão. Então, no final das contas, o que está por trás de toda essa argumentação contra o dízimo, existe até tese de doutorado contra o dízimo, é a dureza de coração. É a dureza de coração. Porque o homem sempre amou o dinheiro. Sempre amou o dinheiro. A última aplicação é: peça para que Deus lhe ajude e trabalhe em seu coração, lhe dando alegria no contribuir na obra de Deus. Enquanto eu estava pesquisando para fazer esse sermão, eu vi alguns comentários em alguns sites e alguns diziam assim: olha, antes eu era muito contra o dízimo, muito, muito mesmo. Mas eu orei a Deus, porque no fim eu vi que era a dureza do meu coração e hoje Deus trabalhou no meu coração. Hoje eu contribuo com alegria, porque eu sei que esse é meu dever. Eu sei que isso é o básico de todo cristão. Então, a minha aplicação nessa noite para você é: se você tem dificuldade de devolver o dízimo, não por falta de argumentação, porque aqui já foi dada muitas. Não porque não é bíblico, porque é bíblico. Não porque... Não. Se você tem dificuldade pela dureza do seu coração, eu peço que você ore nessa noite. Você diga: Senhor, eu sou apegado mesmo aos recursos. Eu não dou porque eu não quero. Eu sou apegado ao meu dinheiro, ao meu salário. Essa igreja, irmãos, é uma igreja que eu vi fazer o que poucas igrejas fazem. É a transparência. Você que é dessa igreja sabe disso. A gente tem, mensalmente, né, no final de cada mês, a prestação de contas. Quanto entra, quanto sai, em que esse recurso é investido, o que tem ainda. Você sabe disso. Então, se o medo é enriquecer o pastor está aqui há quantos anos, não enriqueceu nada ainda. Então, se você tem essa dureza no seu coração, que no fim das contas é isso, eu peço que você ore a Deus. A conclusão de tudo que vimos até aqui é a seguinte: as evidências do Novo Testamento apontam muito mais para a continuidade do dízimo do que para a sua descontinuidade. O motivo de sermos faltosos está muito mais associado à dureza de coração, à avareza, do que uma tentativa de sermos bíblicos. E eu encerro esse sermão com a citação de Crisóstomo, que ele diz: alguém me disse com grande espanto que fulano de tal dá o dízimo. Quão vergonhoso é que o que foi dado como certo entre os judeus agora se tornou uma coisa surpreendente entre os cristãos. Tão vergonhoso isso é. Vamos a Deus em oração.